Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa. E vamos pedindo a Deus, a Jesus, Espiridião Prado, que é o mentor espiritual de nossa casa, toda a luz, todos os fluidos benfeitores que possam ser derramados em nós agora, nesse momento que estaremos aqui. Essa noite, tudo que está descrito aqui, espírito, perispírito, encarne, desencarne, livre-arbítrio, suicídio, perdão, o bem e o mal, está associado ao tema obsessão. Esse é um tema muito discutido hoje em dia, muito falado, muito estudado, porque vem comprometendo muitas pessoas, até pela ignorância de saber o que é a obsessão, né? Ou o famoso encosto de antigamente, né? Estou com encosto, não é assim? Então nós vamos tentar fazer um estudo sobre a obsessão. Costumo sempre dizer, vou reforçar, eu não gosto de falar que eu venho aqui fazer palestra, na verdade eu venho aqui para nós estudarmos juntos, né? Eu acabo estudando um tema, me aprofundando nele e trago depois para que a gente possa estudar junto, para ver se há um entendimento total de todos. E lembrando que nem tudo aquilo que o Pedro fala depois daqui, existem opiniões, além do estudo, as opiniões minhas também aí. Então vamos estudar também. Então vamos estudar também, porque não podemos ficar aceitando tudo de mão beijada. Não esqueça que Kardec codificou a doutrina espírita pela razão, questionando o plano espiritual todas as vezes que uma resposta vinha. Ele nunca aceitou uma resposta de mão primeiro. Fazia estudos, estudava dentro da razão, para depois colocar isso no papel e poder passar para a gente. Então, no estudo da obsessão, o que vem a ser obsessão? Primeiro que nós vamos ver até que nos relatos de 1850, de quando foi editado, costuma-se dizer que a obsessão acontece mais do desencarnado para o encarnado, né? Essa questão do desencarnado para o encarnado é mais difícil de nós tratarmos do que outros tipos. Tá bom? Mas ela acontece de várias formas, como nós vamos ver aqui. Então a obsessão, ela nada mais é do que uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre o outro. Estão vendo a palavrinha ali, ó? Isso descreve tudo. Um espírito mau. Se aqui tivesse um espírito bom, já não é obsessão. Porque ao mesmo tempo que um espírito mau está tentando nos tentar, existem vários espíritos bons, só que como a gente está numa sintonia baixa, a gente não consegue sintonizar eles. Sintonizamos esse aí. Aí passamos pelo processo obsessivo. Senão nem a isso nós não prestaríamos, né? Sendo que na maioria das vezes são influências provocadas por espíritos desencarnados sobre os encarnados. Aqui está tirado de dentro do livro dos médiuns, que foi editado lá atrás. Naquele primeiro instante, o que se entendia como obsessão era só essa parte, né? Mas depois, ao longo do tempo, as coisas vão aprimorando e vamos encontrando mais situações. O processo obsessivo, seja qual for o tipo, obedece à afinidade de pensamentos e sentimentos, que um nutre pelo outro. Toda obsessão começa por sentimento e vai ao pensamento. Por quê? Para a gente poder atrair ou dar portas abertas para um espírito obsessor, nós temos que estar com um sentimento muito baixo. Raiva, ódio, vingança. São só sentimentos ruins que vão abrir portas para que um espírito obsessor, na mesma sintonia, querendo a mesma coisa, nos influencie aí através do pensamento. Então, todo o processo obsessivo começa no sentimento. Temos que tomar cuidado com isso. Então, o obsessor, alguém como nós. Vocês já pensaram nisso? Alguém como nós, sujeito a erros e acertos,
que por não ter perdoado o seu agressor e por estar ainda preso ao sentimento de revolta ou raiva, olha lá, o sentimento de revolta ou raiva, ataca a sua vítima e tenta de todas as formas assumir o controle da sua vida. Alguém como nós. Prestem bem atenção nisso, tá? Mais para frente eu vou falar o porquê. Obsedado. Aquele que está dominado mentalmente por um espírito obsessor, que com uma ideia fixa, normalmente age fora do contexto considerado normal, como se fosse doente mental, que só pensa nos prazeres mundanos. Porque normalmente, quando nós temos esse processo obsessivo do desencarnado para o encarnado, o que mais ocorre ultimamente são espíritos que desencarnaram daqui com algum tipo de vício, vamos dizer assim. Os vícios hoje são os predominantes. Aquele que desencarnou daqui como alcoólatra, ele vai tentar forçar uma pessoa que tem tendência ao alcoolismo a ir para o bar para ele poder fazer o quê? Se alimentar daquele fluido da situação. Aquele que desencarnou com vícios, ele vai pegar alguém que tem essa tendência para um vício de uma droga e vai fazer com que ele procure um lugar desse, pelo processo obsessivo, para que ele possa se alimentar daquele fluido também. Normalmente é porque eles estão também necessitando de alguma coisa, não só cobrando. Eles judiam de alguém que, judio assim em termos, né? Eles vão usar dessa pessoa para satisfazer, seja ódio, raiva, vícios e tudo mais, né? Gradação das obsessões. Em geral, a obsessão se instala gradativamente, sendo inicialmente simples e sutil. Aos poucos vai dominando a vítima, induzindo-a a cometer pequenos erros, até chegar ao ponto de dominá-la por completo. Nesse estágio, a vítima, em muitos casos, chega a ser desapropriada de sua vontade. Tudo tem uma sequência. Nós vamos ver que a obsessão ela começa na simples e vai terminar lá na subjugação. Tá? E em cada grau delas nós vamos encontrar diferentes tipos de obsessão assim. Umas já num grau um pouquinho mais avançado, outras menos, onde as pessoas conseguem perceber e até conter uma situação dessa, né? Aqui vai dar para entender melhor. Graus da obsessão daí, ó. Simples. Quando a mente é influenciada com ideias, mas de maneira tal que a pessoa consciente percebe. Nunca ninguém aqui teve um surto, uma explosão de alguma coisa, de raiva, o que fosse, e depois falou assim, nossa, esse não sou eu. Eu não faço isso. Eu não sou de erguer a voz, eu não sou de agredir ninguém. Nunca ninguém teve isso, só eu? Hã? Essa hora que a gente percebe que quando a coisa não partiu da gente, alguma coisa vinha alimentando, alguma coisa ruim, pensamentos ruins, logicamente porque nós demos alguma brecha. Logicamente porque nós demos alguma brecha. A gente estava tudo bem, andando na rua, passou um na placa pare que era dele, quase bateu no seu. O que você faz? Solta os cachorros nele, não é assim? E aí já instala o quê? A raiva. Sentimento ruim. Aí dali a pouco você já percebe que na tua mente você não consegue brecar mais aquela ideia ruim. E mais sentimentos ruins vão se acumulando até que você explode. Aí você fala, mas não era eu. Lógico que não. A partir daquele momento que perdeu a estribeira, abriu a porta, começou a influenciação. No livro dos Espíritos tem uma pergunta. Quanto que os Espíritos influenciam na nossa vida? Mais do que a gente imagina. Fascinação. Ação direta e constante do pensamento, paralisando o raciocínio, aceitando tudo que lhe é passado como sendo a mais pura verdade. Acho que há uns 8 anos atrás, esteve aqui na nossa casa, Emanuel Cristiano, é um escritor de Campinas, e ele, um dos livros dele que fez maior sucesso chamava-se Aconteceu na Casa Espírita. Para vocês verem que não pensa que quem está do lado de cá, trabalhando dentro da Casa Espírita,
está melhor do que vocês não, viu gente? Nós não temos nenhum privilégio de estar aqui não, pelo contrário. Quem está trabalhando é porque tem muita dívida do passado que precisa recuperar rapidamente. Então está aqui fazendo palestra, dando passo, fazendo um monte de coisa para ajudar, tá? Porque nós também sofremos esses processos. Nesse livro conta a história de uma médium que começou a desenvolver um processo de cura dentro de uma casa espírita. Só que ela estava sendo estimulada por um plano espiritual inferior que queria destruir a casa. Então eles estavam estimulando ela a fazer curas para que num determinado momento eles iam usar alguma pessoa daquela que estava fazendo tratamento com ela para destruir a casa espírita. Só que durante o sono, o plano espiritual maior orientava o diretor da casa a não aceitar o trabalho de cura dela. Em sonho, ele vinha com aquela sensação de que ele não tinha que montar aquele trabalho. Ele não sabia o porquê, mas era a orientação que ele recebia no plano espiritual durante o sono. Porque senão ela ia destruir a casa espírita. Ela ficou muito revoltada, saiu da casa e foi fazer trabalho na casa dela. Não passou muito tempo, ela se adoeceu com um câncer e acabou morrendo. Tudo dentro da história é um livro muito interessante que conta também como quem trabalha na casa espírita muitas vezes está sujeito a esses tipos de influenciações também. Tá? Até porque, quando nós estamos aqui na casa espírita, nós estamos fazendo o quê? Quando a gente trata de um obsessor, a gente está tirando um soldado, vamos dizer assim, da falange dos obsessores e trazendo eles para o nosso lado. Eles não querem que isso aconteça também. Então, aí eu ia entrar num ramo que aí precisa vir de quinta-feira, fazer a escolinha inteira e estudar para entender melhor. Vamos aqui no que interessa, senão vai tomar muito tempo. Subjugação. Influência tão forte sobre a mente que este não mais raciocina nem age por si mesmo, agindo como marionete do espírito obsessor. Alguém já conheceu alguém assim? Nós fizemos um caso de tratamento que não teve retorno, porque quando foi se pegar o processo obsessivo, a pessoa já estava com uma idade muito avançada e já estava na subjugação. Não houve como fazer o tratamento, porque quando a gente trata uma obsessão, gente, entenda uma coisa, o espírito obsessor, ele é apenas um espírito ignorante, que ele está doente naquele momento. Ele é um doente. Tá? Como existem um monte de doentes encarnados. Por isso que eu vou explicar daqui a pouco que a obsessão não é mais só do plano desencarnado para o encarnado. Tá? Tem muito encarnado doente, precisando do mesmo tratamento de um obsessor. Tá? Então, quando você vai tratar uma pessoa que está obsedada, a primeira coisa que você tem que começar a fazer é tratar o obsessor. E entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Aí você vai descobrir uma história de vidas passadas envolvidas naquilo ali. Não é descartar o obsessor para um canto. Não se joga o obsessor fora, não. Sai daqui que você não tem nada a ver com isso. Não, pelo contrário. A gente traz o obsessor para o aconchego da casa espírita e não é num dia, numa sessão. Existem tratamentos que demandam um longo tempo, até que o obsessor entenda isso. Nesse caso que eu estava contando para vocês, o comentário do obsessor no final foi o seguinte, falou, olha, acho que é melhor vocês pararem, porque eu ainda estou cuidando dela. No estado que ela se encontra agora, se eu sair do lado dela, tem uma fila esperando para entrar que vai acabar com a vida dela. Então ele mesmo orientou, falou assim, é melhor vocês deixarem eu do lado dela, porque naquele momento ele acabou virando um cuidador dela, depois de tanto tempo de ligação, porque ela não tinha mais vontade própria para nada. Então, são quadros, graças a Deus, faz tempo que a gente não está vendo nenhum chegar ao estado da subjugação. Eu, pelo menos, faz tempo que não vejo, né? Opa! Aí os tipos da obsessão, então, que nós encontramos hoje. Encarnado para encarnado. Essa ninguém conhece? Hã? Hã? Ninguém passa por isso em casa? Um pai cobrando do filho. Né? Eu saio daqui, a primeira coisa que eu faço, pego o celular e ligo para ele, saiu de casa, já onde que você está? Entendeu? A gente não dá liberdade. O filho é nosso, nós aprendemos que o filho está criado para o mundo. Tá como um empréstimo para a gente, educá-los e tudo mais.
Mas nós fazemos uma pressão. Por quê? Com medo de lógico. Nós temos um medo que um filho nosso entre para o lado das drogas, eu não sei o que tem. Então é aquela tensão total. Chegando ao estado da obsessão. Marido e mulher, não tem briga entre marido e mulher, né? Isso não acontece, não. Só na minha casa. Tudo na minha casa. Comigo, tá bom. Olha só. E não precisa ser muita coisa, gente. Vamos lembrar de mais uma situação. As arestas que nós viemos para aparar nessa nossa vida, né? Os nossos inimigos, vamos dizer assim, que eles falam, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho, eles estão colocados dentro das quatro paredes junto de nós. Temos que lembrar disso. Normalmente, a gente dentro de casa está cumprindo uma etapa para vencer alguma coisa que lá atrás no passado, entre pai e filho, entre marido e esposa, tem alguma coisa. Está sendo cumprido ali para poder resgatar alguma coisa de errado que ficou. Tá? Vamos lembrar bem disso. Isso é de encarnado para encarnado. Desencarnado para desencarnado. Facinho. Morreu o marido e a mulher aqui junto e foram embora para o lado de lá. Vocês acham que virou tudo? Está tudo certo? Criaram asinha, virou santo? Continua as mesmas rinchas que estava aqui para o lado de lá, gente. Não muda. Não muda. É o plano espiritual de juiz apartando. Joga um para um lado, outro para o outro. Porque senão a coisa continua. Por isso que, se a gente não reconciliar com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho, quer dizer o quê? É enquanto nós estamos nesta encarnação, percorrendo essa oportunidade que nós estamos aqui. Reconcilia-te com ele, para que você não chegue para o lado de lá na mesma condição que você estava vivendo aqui. Tá? Aí nós atendemos processos obsessivos que vêm vindo de várias e várias encarnações, um cobrando o outro. Ah, mas olha o que ele me fez no passado. Aí o outro fala assim, mas olha o que ele me fez lá em 1700. Olha o que ele me fez lá em... Quer dizer, e ninguém para, ninguém perdoa um ou outro, a coisa não acaba. É uma bola de neve. É um ciclo que não quebra. Se não quebrar esse ciclo, através do que quebra o ciclo? Do ódio? Vocês não estão perdoando muito ultimamente, né? Perdão é a única forma que a gente tem. Perdão e amor é a única forma que tem de quebrar esse ciclo vicioso. Da raiva, do ódio. Eu sei que não é fácil, gente. Não esquece que quem está falando é quem está precisando escutar. Eu sei que não é fácil. Não estou colocando aqui como eu resolvo minhas coisas facinho também, não. Tem pepino que vocês nem imaginam. Vamos lá. Encarnado para... É aí que começa o problema. Quantos tratamentos aqui dentro da casa espírita, o obsessor fala assim, mas não sou eu que estou do lado dele, é ele que está me chamando. Como é que a gente chama? Volta lá no início da palestra. Sentimentos. Começa pelos sentimentos e vai ao pensamento. É nós que chamamos. Através dos sentimentos ruins, de baixo nível, atraímos aqueles que estão na mesma condição ainda, que também estão numa caminhada, que nem a nossa, tentando se melhorar. Só que nós tivemos a oportunidade de estar encarnados. A gente consegue fazer essa etapa um pouco mais rápida quando encarnado, do que quem está para o lado de lá. Por isso que a fila para encarne é grande. Por isso que nós não podemos perder essa oportunidade que estamos tendo de estar aqui. Porque tem uma fila muito grande lá atrás esperando para reencarnar. Encarnado para desencarnado. Quer ver uma facinho de encarnado para desencarnado? Essa eu vou até contar a história. Essa daí todo mundo viu no Face, né? Porque é do pastor, lá daquele pastor bem engraçado que tem lá, não sei o nome de Duarte, acho que é isso, não sei. Cláudio Duarte. Ele tem uma passagem dele lá que ele conta, assim, que a mulher estava no enterro, e a mulher aí agora que estava baixando o caixão, ai, por que você está indo embora? Deixa eu ir junto, eu quero ir junto com você, não me deixa sozinho. De repente desbarrancou o barranco, ela caiu dentro. Rapidinho, ela falou, me tira daqui, me tira daqui. Queria muito estar junto dele, né? Só naquela sensação. Entendeu? Obsessão encarnado para desencarnado. Por quê? Aí o marido é enterrado e começa lá dentro de casa. Ai, por que me deixou? Cheio de dívida. As crianças para cuidar. Volta aqui para você ver, para me ajudar. Aí o que acontece? Ele acaba recebendo o chamado, meu filho. E volta.
Aí volta um doente para tentar ajudar outro. Aí começam aqueles problemas dentro de casa, que aparecem aqui na casa espírita. Depois de ir no médico, passar por tudo, porque na casa espírita, por enquanto, dá a volta na rua. Só que a hora que o calo aperta, só tem uma salvação, a casa espírita. Vou lá para ver se eu entendo o que está acontecendo. Aí chega aqui e vai aprender isso que nós estamos explicando. Que tem alguém que está junto lá dentro de casa, batendo, não sei o que tem. Aí a gente vai atender aquele marido que a mulher fica chamando. Ele vem bravo ainda com a gente. Fala assim, eu estou lá dentro de casa, eu converso com eles, ninguém me responde. Parece que perderam a educação, não me atende mais, eu que sou o chefe da casa. Por quê? Por quê? Não sabia que existia vida após a morte. Viveu aquela vida material, sem pensar no espírito, naquilo que a gente tem de maior, que temos que preservar. Aí passou para o lado de lá, nem sabe que morreu, porque está vivo. A primeira coisa que ele fala, mas quando você fala para ele que ele morreu, mas como é que eu morri se eu estou conversando com vocês? Não consegue entender. E fica lá tentando ajudar a família. Quer dizer, na verdade, tentando ajudar a família, está fazendo o quê? Atrapalhando. Processo obsessivo criado do encarnado. Por quê? O encarnado chamou o desencarnado. Ele veio, aí virou uma obsessão desencarnado para encarnado. Lá nas minhas primeiras palestras, já faz tempo, eu falava muito dessa questão do radinho que a gente tem, né? Se a gente quer sintonizar a 89 FM no rádio do carro, a gente põe na 89 FM. Se você quer na Jovem Pan, vai na 97,7. A nossa mente é assim. Se a gente sintonizar através dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes um nível baixo de energia, nós vamos sintonizar quem? Aqueles que estão nesse mesmo nível. Se nós sintonizarmos um nível alto, plano espiritual maior, que está nos ajudando, nossos anjos da guarda, nosso anjo da guarda, nossos guias, né? Tem bastante gente por lado de lá tentando ajudar a gente. Vocês nem imaginam como. É que a gente só tem sentimento ruim, eles não conseguem. Porque a gente não consegue captar essa energia que eles estão mandando para a gente. E aí torna-se o processo obsessivo. Deixa eu ir mais rápido que está acabando o horário. Autoobsessão. Ninguém nunca fez isso, né? Também? Só eu também? Autoobsessivo. Simples de tudo. Aquela pessoa que quer ser, como é que fala? Não é chata, perfeita. Perfeccionista. Pronto. Um perfeccionista é um auto-obsessivo. Então você vai lá, eu coloquei isso daqui aqui. Entra alguém para conversar comigo, não sei o que tem e tal. Oi, tá, Pedro, não sei o que tem e tal. Fez assim. Por que fez isso? Rapaz, o cara virou as costas, você vai lá e põe o negocinho de novo no lugar. Não é assim? Não vai fazer diferença se tiver assim ou se tiver assado, mas tem que estar do jeito que a gente quer, não é? Só eu passo por isso? Então todo mundo, né? Uma hora ou outra. A gente tem que aprender a conviver com essas coisas, porque nós temos que parar com essas auto-obsessões nossas também. Isso desgasta a gente mentalmente o dia inteiro. Eu, quando é 3 horas da tarde, estou pedindo cama, gente, tem dia. Por quê? Porque eu fiz uma auto-obsessão em mim mesmo. Quero saber das coisas tão certinho, mas os outros não andam do jeito. A gente tem que aprender isso. As pessoas não são todas iguais. Já pensou se fossem todas iguais? Pelo amor de Deus, eu não queria ter 10 Pedro do meu lado, né? Eu queria distância. Certo? Já pensou? Todo mundo igual. Que coisa terrível. Por isso que tem... Aí lá dentro de casa tem minha esposa que contrabalanceia eu. Você entendeu? É assim que é colocada a família. Não fala que... Agora, coitada dela. Quem está parando a aresta é ela. Ela fez alguma coisa para mim no passado que agora ela me aguenta. Entendeu? É assim que funciona mais ou menos, né? Na brincadeira, mas é assim. Obsessão recíproca. Essa daí são aquelas coisas que acontecem em nível de uma cidade, de um país. Me fugiu a palavra de novo. A idade está chegando, viu, gente? Não está fácil, viu? DNA avançado. Mas é assim, ó. Almas afins. Só que vamos lembrar uma coisa. Essas almas afins estão todas numa sintonia de sentimentos e pensamentos baixos. Porque nós estamos falando de obsessão. Voltadas, assim como... desculpa, é que eu comecei errado. Assim como almas afins e voltadas para o bem, cultivam a convivência amiga e fraterna, o que nós estamos fazendo aqui?
Almas voltadas para o bem, nós estamos tentando buscar Jesus, ensinamentos voltados ao bem. Nós cultivamos uma convivência amiga e fraterna. O plano espiritual com as almas com sentimentos maus, baixos, também tem essa coletividade em comum. Tá? E muitas vezes atingem diretamente locais que precisam, como é que fala quando tem aquele acidente de avião que é coletivo? Desencarne coletivo, né? Porque estavam todos associados aos mesmos processos. Então eles estavam sofrendo junto. Não tem sempre aquele que perdeu o avião? Aquele não estava com meio. Ele não estava na hora dele. Sempre pode ver, quando tem um acidente aéreo, um acidente que morreu muita gente junto, um ou dois escapou. Perdeu o horário, o carro não chegou no aeroporto. E ficou bravo ainda. Chegou lá no aeroporto e bateu o pé, né? Depois ficou sabendo que o avião, ainda bem, graças a Deus, né? Mas primeiro bate o pé todo bravo, né? Aquela arrogância para cima da atendente, que não tem nada a ver com o atraso dele, né? Mas é assim. É assim que funciona. Aí a atendente passa a passar por um processo obsessivo dele. Deu para entender mais ou menos a recíproca? Opa! Prestem atenção nisso agora. Ai, peraí, gente, que eu esqueci de ligar o som. Peraí, volta aqui, tem que passar o som para lá, peraí. Esqueci desse detalhe. Senão vocês não vão escutar. E esse é muito bom, viu? Vale a pena. Vocês vão dar risada, parece que é brincadeira, mas tirem o proveito desse vídeo, que é muito interessante, tá? Agora eu preciso achar o buraquinho aqui. Achei. Vamos ver se eu consigo fazer começar de novo. Agora acho que vai. Como é que eu tô? Como é que você acha que eu tô? Tô mal, tô muito mal. Não tô conseguindo fazer nada, tô fraco, uma angústia enorme, um vazio. Tudo que eu faço dá errado, não consigo terminar nada que eu começo a fazer. Eu acho que deve ser um espírito obsessor me perseguindo. Parou. O Obsessor, sou eu. Mas você... Calma, Oswaldo, eu só vim aqui bater um papo. Mas, cara, o que eu te fiz pra você me perseguir? Isso é uma longa história. Deixa eu falar. Eu te matei em outra vida ou alguma coisa assim? Não. Matou não. Você me destruiu. Você destruiu minha família, morreu de fome por sua causa. Você era um fofo, um amorzinho de pessoa, né? Para de me atormentar, por favor, eu não aguento mais. Não, aí é que tá. Eu não consigo te atormentar. Quando eu penso em te atormentar, você já se prejudica sozinho. Hã? Eu fico só olhando, porque você é mestre em se dar mal sozinho, não precisa fazer nada. Então para de colocar a culpa em cima de mim de tudo que é errado que te acontece, ok? Deixa em paz, me larga. Quem é o obsessor aqui? Quem é que tá olhando, né? Mas como assim? Por exemplo, Oswaldo, eu chego aqui de manhã pronto para te obsidiar. Beleza, hoje vou perturbar o Oswaldo. Mas você já acorda um bicho, mal-humorado. Você já começa destratando sua filha, seu vizinho, o padeiro, o cachorro, o periquito, o papagaio. Oswaldo, eu já tentei fazer uma prece para ver se alguém ilumina essa sua cabeça, mas nem os benfeitores espirituais conseguem chegar perto de você. Porque você é chato. É tão simples. Basta você estar na tua, eu chego aqui, te obsidio, vou embora. Acabou. Desculpa. Você atrai uma multidão de obsessor aqui, Oswaldo. Eu tenho o direito de me vingar, tenho que chegar me acotovelando, me perdendo, porque é um monte de caceta que tem dentro. Não só a culpa, você atrai. Oswaldo, bota uma coisa na sua cabeça. Cada palavra de ódio, de rancor, de autopiedade que sai dessa sua boca é uma pedra que você mesmo bota no seu caminho. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Vamos tomar um pouquinho de equilíbrio? Vamos tentar um pouquinho para a gente fazer o trabalho dele, pode ser? Ok? Agora eu vou embora que eu não estou aqui para ficar dando um conselho, não. Tá? Isso é coisa de mentor e eu sou obsessor. Ok? Eu sou, não. Ai, meu Deus, esse obsessor não me deixa em paz. Meu Deus, eu não
sei o que fazer. Eu queria muito compartilhar esses vídeos todos lindos, mas eu não consigo nem me inscrever no canal. É muita depressão. No começo eu falei para vocês, a gente, que nem esse vídeo, ele bem, como eu falei, bem na brincadeira, né? Nós estamos fazendo aqui, mas temos que levar a coisa a sério, gente. Porque a maior parte depressivos estão associados à obsessão. Esses processos podem começar de duas formas. Ou a pessoa com maus sentimentos baixos, pensamentos baixos, atitudes baixas, atrai um obsessor e desse obsessor passa-se a ter um resquício no corpo físico. E então isso pode ir para um processo depressivo. Como pode ser ao contrário, por uma disfunção orgânica. Sabemos que a depressão está vinculada a hormônios no corpo, que não são gerados, então tem que ser produzidos aquelas substâncias químicas, não sei o que tem. A pessoa entra num processo depressivo e não sabe que tem, não se trata, e acaba chegando ao processo obsessivo. De tanto que, porque uma pessoa depressiva faz que nem esse. Não viu lá? Deita na cama e ninguém precisa ajudar ele. Ele é a auto-obsessão. Vocês perceberam? Como é que ele consegue? Até o obsessor fez uma prece para ele, para ver se ele melhora. Porque... Lembra que eu falei do cuidado? Vocês já escutaram falar que bêbado, criança e pessoa idosa tem um anjo da guarda muito grande? Aqueles mendigos que a gente vê para a rua, num consumo de álcool danado, eles estão num processo obsessivo. Vocês já pararam para pensar que o obsessor deles cuida deles? Vocês pararam para... Eles podem cair, a garrafa não quebra, eles não são atropelados, eles não se machucam, já perceberam isso? Não come direito, só bebe e dá vivo. Como que eles conseguem isso? Porque o obsessor, olha só, aquilo ali é um instrumento, é a ferramenta do obsessor. O obsessor vai cuidar para que não aconteça nada com eles, senão eles vão ter que procurar um outro que esteja na mesma sintonia e dar um trabalho danado depois para poder fixar tal. Então é melhor cuidar daquele que está ali, até que acaba tudo uma vez. É sério, gente. É um processo assim. Nesses casos, eles acabam cuidando e fixando nessa pessoa, cuidando dela. Por isso que eles acabam não sendo atropelados. É só viver lá embaixo na avenida, que nem eu, que vocês vão ver bastante disso. Tá? Porque mora tudo lá. Né? E não adianta levar ajuda. Se você levar uma ajuda, querer falar de alguma coisa assim, para com isso, moço, já escutei isso demais, isso não me interessa. O Manga. Quem conheceu o Manga? Manga, quantas vezes quando o Manga estava ação, sentava, tentava conversar com ele, queria um rapaz bom quando ele não tinha bebido. Tentava conversar com ele sabia que eu era da casa espírita, ele já virava para mim, para com essa conversa e saía, dali a pouco já voltava alterado na bebida. Infelizmente. Né? Um bom final de semana para todos, que possamos agora, nessa passagem que vamos para a segunda parte dos nossos trabalhos, que possamos receber todas essas energias benditas que o plano espiritual manda para nós nessas noites, sempre com o motivo de nos melhorarmos, de uma forma ou de outra. Tá? Uma boa noite a todos, um bom final de semana.